Mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhum estado, não chegou a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Agora sim, vamos falar sobre o Lula na Rússia, pauta internacional, né, com o pé no Brasil. Aliás, vou fazer aqui uma correção e falar primeiro da viagem da Janja, né, já que ela chegou à Rússia 6 dias antes do Lula e da comitiva dele. Então, se você aí trabalha pesado, né, você que paga os impostos, é um cidadão honesto, está sem conseguir viajar porque está numa situação dura, fique tranquilo porque os nossos impostos estão sendo bem utilizados e que pelo menos a Janja tem aproveitado bastante. Depois de uma reforma na babesca da casa dela, ela agora está viajando bastante. Ela teve não foi só uma viagem de lazer, ela teve uma programação assim extremamente relevante ao interesse nacional brasileiro. Ela, por exemplo, ela foi ao museu, ela foi ao balé, ela foi a uma catedral. Você vê a importância dessa grande diplomata para o Brasil. E se você não está feliz com a ida antecipada da Janja à Rússia, há quem esteja, porque essa mulher é tão chata que os políticos que embarcaram junto com o Lula no avião presidencial rumo a Moscou comemoraram a ausência da Janja, porque eles puderam conversar mais à vontade com ele. Imagina você ser tão insuportável que preferem te mandar para o outro lado do mundo uma semana antes de toda a comitiva, só para que as pessoas não tenham que ficar trancadas com você uma viagem longa dessa. Mas voltando à viagem do Lula, por que caceta ele foi à Rússia? A razão da viagem foi que no último dia 9 comemorou-se o Dia da Vitória, que é um dos feriados mais importantes da Rússia, acho que talvez seja o mais importante, que marca a rendição da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegou a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Essa foi a foto que viralizou do Lula durante o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou. E vejam quem são as pessoas nessa foto. Vocês sabem quem é o homem ao lado do Lula, de boina vermelha? Esse é o Ibrahim Traoré, que é o atual presidente de Burkina Faso. Se você não sabia quem era o presidente de Burkina Faso, não sei como é que você conseguiu viver sem essa informação importante, mas agora Paulo Figueiredo resolveu o seu problema. Você sabe que o presidente de Burkina Faso é esse, boina vermelha, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder depois de um golpe militar. Não com batom, não chegou a tanto. Mas ele deu um golpe militar contra o antecessor dele, que também tinha chegado ao poder através de um golpe. A promessa dele é que é um presidente de transição e que vai devolver o poder aos civis. Ele só não disse quando. A direita dele, né, ou mais à esquerda do Lula, de cachecol preto, temos o Mauro Sissoko Embaló. Você vê que hoje eu estou cheio de cultura aqui para vocês. O Mauro é o presidente da Guiné-Bissau. E contra ele não existem muitas coisas. E ele foi, inclusive, recebido no Brasil em 2021 pelo presidente Bolsonaro. E pessoas chamam ele de Bolsonaro da África e tal. E é legal ver o Lula como o presidente Bolsonaro da África, mas seja como for. No meio da foto, o sujeito branco de óculos escuros, esse meio carequinha, é o Abdel Fattah el-Sisi, que é o ex-general e é o ditador do Egito desde 2014. Eu sei que 2014, pra gente que tá mais velho, parece que foi há 2 anos atrás, mas 2014 foi há 15 anos atrás. Em 2014, o Abdel liderou uma derrubada do primeiro líder democraticamente eleito do Egito, que foi o Mohamed Morsi. A direita dele
nós temos, e atenção, porque é muito importante, o Emerson Mnangagwa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes africanos, mas esse é o nome dele, Emerson Mnangagwa, que é o presidente do Zimbábue, que também chegou ao poder a um golpe militar contra o antecessor dele, o famoso Robert Mugabe, e que venceu as eleições em 2018 sobre denúncia de fraude e repressão. Então é cercado desse pessoal que o Lula estava na Rússia. Aqui no Brasil, e para a mídia, e para o Supremo, o discurso de democracia, de luta contra o golpe, do Zap, batom, anistia nunca, sei o quê, ditadura nunca mais, mas na Rússia a conversa é outra. E eu digo que eu acho que o negócio pegou mal, porque quando você tem até o UOL e a CNN enfiando a porrada no Lula. Porque diz assim o UOL, não é o UOL só, drogas pesadas, Josias de Souza, que eu sempre me surpreendo de saber que ainda está em atividade. Achei que tinha se aposentado depois que pediu arrego para mim no ar, no 3 em 1, na Jovem Pan, bons tempos. Diz o UOL, Lula na Rússia com Putin é gravíssimo erro diplomático, analisa Josias de Souza. Na CNN, do William Vac, eu confesso a vocês aqui, não contem para ninguém, mas eu gosto do William Vac. Eu acho que o William Vac é um bom jornalista, apesar de não concordar com ele, eu acho ele um cara inteligente. Lula faz jogo de Rússia e China na briga mundial. Como eu disse que eu gosto do William Vac, ele inclusive descreveu muito bem que o Brasil do Lula tem feito o jogo da Rússia e da China. Não é que nós estejamos defendendo o interesse nacional do Brasil, mas o nosso país se tornou um mero facilitador dos interesses estrangeiros, sobretudo o chinês. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.